Olá, eu sou Edmilson Araújo, especialista em mechas, e a convite da Class eu venho apresentar a vocês a linha Careless de pó descolorante e água oxigenada. São produtos de alta qualidade e versatilidade para diversas técnicas de reflexos, mechas, luzes e outros serviços de cor. Para esse cabelo, nós escolhemos o pó descolorante com camomila da Careless para trazer um resultado ainda mais luminoso, uma cor mais vibrante e que também reforça a estrutura capilar para não danificar os fios durante o processo de descoloração. Vamos ao passo a passo. Vamos à divisão desse cabelo. Nós fizemos aqui no topo dela uma divisão toda em onda, no moicano, fiz aqui 3 ondas, reproduzimos na outra lateral a mesma divisão e fazemos sempre 1 centímetro atrás da orelha, para que caiba um papel aqui e fique muito mais fácil. Nesse cabelo, as aplicações serão feitas com mechas em zigue-zague e em ondas, para que a gente crie uma fusão e conexão entre a cor, evitando assim que haja marcação. Porque aí, quando formos esfumar esse cabelo, não precisamos processar muito com a coloração e o crescimento dele será um crescimento natural. A maioria das minhas clientes costumam retocar as mechas a cada 1 ano e meio, 1 ano, dependendo da cor natural do cabelo dela. Então esse processo vai ajudar a criar uma transição para que fique um loiro impactante e sem marcações. Acompanhem com a gente. E vamos à fórmula do loiro intenso. Nós escolhemos o pó de camomila. Nós vamos preparar na proporção de 50 gramas de pó para 40 ml de água oxigenada, pois queremos uma consistência ainda maior para fixação e aderência do papel. Escolhemos trabalhar com 20 volumes inicialmente, pois como iremos trabalhar pela parte da frente, e na parte de trás utilizaremos com 30 volumes. Começando pela lateral, nós vamos separar uma mecha de 1,5 cm e vamos selecionar ela em zigue-zague para dar início ao contorno. E essa mecha não será eriçada, nós vamos fazer a aplicação diretamente assim. Iniciando pelo meio, onde vamos depositar bastante produto, pois essa é uma das áreas que tem mais difícil clareamento. Assim fixamos bem a mecha no papel e por fim, vamos trabalhar com uma técnica para criar já uma transição natural, esfumando com um pincel não muito carregado e aproximando o máximo possível da raiz. É indispensável não aplicar muito produto na raiz, pois além de ser uma área quente que clareia com facilidade, assim evitamos manchas na raiz e que também a lateral dela fica com marcações muito expressivas. Esse movimento de leveza já confere um clareamento sem marcações. Revisamos a parte de baixo para verificar se está bem distribuído o produto. Eu costumo sempre depositar nessa parte uma quantidade mais generosa, que me auxilia muito no clareamento e na hora do repasse das mechas. Fixamos bem. A segunda mecha nós vamos fazer em onda, desprezando o contraste do zigue-zague, pois se ele for utilizado, nós já perdemos o zigue-zague. Essa onda nós vamos fazer bem marcada e vamos eriçar para criar uma transição. Esse eriçado faremos acima da metade do cabelo, pois nós queremos deixar o comprimento dele bem expressivo. Repetimos a aplicação do mesmo modo, iniciando pelo meio,
para a fixação da mecha no papel. Aqui nós vamos eriçar apenas os fios menores, que nós não queremos trabalhar com eles. Fazendo essa aplicação em rabisco, a gente fixa e criamos também um atrito cuticular para que o produto penetre mais profundamente no fio. Com o pincel quase descarregado, vamos trabalhar a raiz. Pode subir um pouquinho. Caso o papel desça, como o caso aqui, basta fazer esse movimento do rabisco para que ele suba e volte à posição ideal. É importante aplicar a mesma intensidade em todo o comprimento, porque se aplicarmos com mais intensidade aqui, mais leveza embaixo, teremos um clareamento maior em cima e menor embaixo. E a proposta ideal é o contrário, sempre as pontas mais claras do que a raiz. Feito isso, conferimos a parte de baixo e aplicamos mais aqui no meio, aonde apresenta a maior dificuldade de clareamento. A última mecha desse bloco, nós vamos separar aqui também novamente o contraste das ondas. E vamos repetir essa mesma técnica de eriçado. À frente eu desfio bem pouco, para que também possamos encostar mais na raiz. Esse atrito cuticular é muito importante para que a gente faça com que o produto penetre profundamente e tenhamos um clareamento mais uniforme. Essa técnica com o pincel, assim, serve para espalharmos, distribuirmos o produto e assim para impregnarmos mesmo o produto de modo que ele fique bem fixo na fibra e no papel alumínio. Com o pincel mais descarregado, trazemos mais próximo à raiz. A lateral efetuada, para que nós tenhamos uma frente ainda mais luminosa, nós vamos selecionar alguns pontos do contraste, iniciando pela extremidade A e desprezando a extremidade B. Pode segurar aqui, por favor. Na mecha abaixo, nós vamos começar pela extremidade B e desprezaremos a extremidade A. Na mecha abaixo, vamos utilizar a extremidade A e desprezar a extremidade B. Na mecha seguinte, vamos desprezar a extremidade A e trabalhar com a extremidade B. Esse vai ser o nosso glow nas pontas. Vamos trazer aqui para a lateral um eriçado bem leve, de meio para as pontas. Apenas para que a frente dela fique ainda mais luminosa. É importante trabalhar com um ângulo diferente do usual, para que quando esse cabelo for penteado, não fique nenhuma marcação.
Essa é uma posição ideal para essa técnica. Para essa técnica, faremos a aplicação de meio e pontas, depositando bastante produto. Essa será uma das últimas mechas em que nós vamos retirar o produto, pois a intenção é que ela fique mais clara do que as demais mechas. Com isso, conseguimos um efeito de flash nas pontas dela que fica ainda mais natural, remetendo bastante àqueles cabelos de criança. Com essa técnica, a gente já cria uma transição para que esse cabelo não fique marcado, com um pincel bem leve. E checamos aqui embaixo também para ver se tem o mesmo efeito. Bem delicado. Esse efeito assemelha-se à técnica de esfumado na maquiagem. Agora nós vamos para o topo. Como vocês perceberam, terminamos aqui com a mecha em ondas, que foi a nossa última mecha, que acompanha a divisão que nós fizemos. Todo o topo dela é feito com essas ondas no moicano. E agora nós vamos para a franja. Pode fazer aquela viradinha assim. A intenção é trazer bastante produto nessa mecha, em virtude da quantidade de cabelo que temos aqui. E pelo fato de fazermos essa aplicação deste modo, esse cabelo não fica marcado. Quando a cliente jogar o cabelo para trás, a mecha aqui no contorno vai sair mais encostadinha na raiz e as de trás vão ficar mais afastadas. Então, naturalmente, já criamos aqui uma transição que vai muito nos ajudar na hora do esfumado. É importante cobrir bem com o papel essa parte que nós fizemos o serviço de esfumado, porque se ela ficar descoberta, não terá força de clareamento. Pode resultar numa raiz alaranjada. A mecha seguinte, nós vamos trabalhar com uma onda também bem profunda, desprezando os contrastes do nosso zigue-zague. Perceba que aqui nós já temos uma onda que vai entrar em conexão com a seguinte. Vamos usá-la como referência. Como ela tem uma densidade de cabelo bem considerável, nós vamos dividir em duas faixas. Pode segurar, por favor. E vamos desfiar um pouco mais profundo, para que aqui atrás fique mais escuro e a frente dela tenha um clareamento gradativo. Está concluído o contorno da nossa modelo. Agora nós vamos dar continuidade no topo. Agora vamos à parte de trás. A frente dela já está toda colocada e nós vamos seguir com o mesmo padrão. A primeira mecha vamos fazer em zigue-zague, a segunda mecha nós vamos fazer em ondas e da terceira mecha em diante nós só vamos trabalhar toda em ondas até o final do topo e tudo em diagonal. Por que em diagonal? Quando nós criamos uma mecha na horizontal, ela já vai cair mais marcada, então o crescimento desse cabelo vai ficar mais evidente. Se nós trabalharmos na diagonal, nós estamos indo contra o caimento do fio, logo essa mecha vai cair com mais leveza. E pelo fato de selecionarmos em ondas, nós criamos uma fusão mais profunda de luz e sombra, então quando esse cabelo cair, principalmente se ele estiver liso ou ondulado com babyliss, o efeito fica bem mesclado e sem marcações. Acompanhe. Vamos iniciar com um zigue-zague, como fizemos ali na frente. Aplicação no padrão que nós estamos fazendo.
Nós vamos reproduzir essas duas mechas também na outra lateral, para depois começarmos a trabalhar as mechas em diagonal em toda a parte traseira. Concluímos toda a parte de trás, seguindo as mechas em diagonal, e agora nós vamos para o topo. Como resta apenas essa mecha, e nós precisamos de profundidade, nós vamos selecionar novamente em ondas. Pode deitar um pouquinho, por favor. Por favor, pode segurar aqui. Nós vamos tirar contraste bem suave e vamos eriçar essa mecha para criar uma transição mais profunda a fim de que ela não fique marcada. Vamos trabalhar um pouco abaixo do meio, porque nós não queremos que essa mecha fique impactante. Quando desmancharmos o desfiado, juntamente com o esfumado, nós teremos um fundo bem natural. Por favor. Essa mecha é muito importante que trabalhemos um pouco mais próximo ao topo, para que não fique muito escuro essa região da coroa da cliente. Porque como o nosso contorno é bem iluminado e o topo tem uma predominância de mecha, se aqui ficar muito vazio, vai ficar um resultado muito pobre e pode ser que o cabelo aparente está manchado. Como nós desfiamos bastante aqui, o que tiver encostado na raiz vai ser bem fininho. E com o esfumado, a gente vai aprimorar ainda mais a transição de cor, do natural para o louro intenso que nós criamos aqui nas pontas. O cabelo dela é na altura de um 7.1, louro natural acinzentado. Nós estamos abrindo o cabelo dela na altura de um 10, levemente dourado, para que quando o cabelo dela se misturar aos contrastes, aos desfiados, não fique grisalho. É muito importante esse controle de tom, porque do contrário, ao invés de termos um loiro luminoso, teríamos um loiro completamente opaco, o que não vai valorizar o tom de pele, muito menos a proposta que nós criamos para ela, que é de um loiro mais natural. Feita a última mecha, nós vamos proceder com o repasse desse cabelo e, na sequência, o esfumado. Agora nós vamos para a parte do esfumado de raiz nesse cabelo. Como nós fizemos um clareamento com mechas carregadas, mais largas e densas, é muito comum ter marcação. E é uma coisa que nós não queremos manter nesse cabelo. Para essa fase, depois que nós desmanchamos o eriçado com uma máscara, nós lavamos com shampoo para higienizar bem o fio e tirar qualquer resíduo do descolorante, para que não atrapalhe a ação do tonalizante. Nós aplicamos uma máscara para deixar esse cabelo mais emoliente, mais fluido. Por essa questão, nós não carregamos muito, é o suficiente para deixar o fio bem desembaraçado. Ele precisa ser mantido úmido com frequência para que o pente e o pincel tenham fluidez, para não criar marcação. Então é importante ter um borrifador sempre à mão. No cabelo dela, nós vamos utilizar um tonalizante em proporções iguais, de 6.0 e 7.0, com 6 volumes apenas, porque nós não queremos alterar o fundo natural dela. Essa fórmula vai fazer com que somente onde está descolorido seja processado com o pigmento. A base natural dela não será alterada, e isso vai conferir um crescimento sem marcação. Nós queremos apenas aprimorar a saída da descoloração do comecinho da raiz para o comprimento. Esse esfumado vai ter 3 pausas. A primeira de 5 minutos, onde nós vamos pausar apenas essa parte que aplicamos. Depois desses 5 minutos, nós vamos arrastar para mais 1 centímetro da onde nós paramos na aplicação anterior. Vai pausar mais 5 minutos. E após isso, vamos descer mais 1 centímetro
a partir de onde encerramos a aplicação anterior e vai pausar mais 5 minutos. Dessa forma, nós teremos uma graduação de cor que vai começar mais escuro na raiz e suavemente descendo a transição. Feito isso, nós vamos enxaguar esse cabelo e proceder com a tonalização no comprimento. Feita toda a parte de trás e a lateral esquerda, vamos agora para a lateral direita e eu quero compartilhar com vocês um segredo para esse esfumado ficar impecável e sem marcações. Durante o processo aqui é comum o cabelo ir secando, então nós umedecemos novamente. Nós alinhamos o fio e nós vamos trabalhar esse cabelo todo em diagonal. Dessa forma, nós vamos evitar com que fique qualquer marcação, até mesmo do tonalizante. Começamos com uma mecha bem fininha aqui na frente. Com pouquíssimo produto, nós vamos aplicar bem no couro cabeludo, aonde está a marcação. É um segredo que faz com que aqui na parte de trás receba mais produto e na frente não receba tanto. Então ela vai continuar com a mecha um pouquinho mais próxima à raiz, pois essa é a intenção. Na segunda mecha, nós vamos proceder da mesma forma e assim vamos fazer toda a lateral dela. As mechas que passarem do contorno para cá estarão mais afastadas da raiz por serem mais grossas. Então nós vamos acompanhar essa marcação na hora de aplicar. E assim vamos fazer toda essa lateral na primeira fase. Percebam que aqui já tem uma distância. A seguinte, haverá uma distância um pouco maior. Vamos concluir toda a aplicação e depois vamos voltar para a parte de trás fazer a segunda fase do esfumado. Após os 5 minutos da primeira pausa, vamos para a segunda fase do esfumado. Nessa fase, nós não vamos depositar muito produto, a intenção é arrastar o que já existe na raiz. Percebam aqui que já temos uma pequena transição se formando. Com o pincel, com pouquíssimo produto, vamos arrastar mais 1 centímetro, bem levemente. Faremos isso em toda a parte de trás. Somente nas laterais e no topo, nós vamos projetar para a frente. Percebam que aqui no topo, já estamos com uma transição também em andamento. Vamos selecionar a primeira mecha e vamos descer mais meio centímetro, arrastando o produto que já tem existente na raiz dela. Na segunda mecha, vamos arrastar 1,5 centímetro para uma transição mais profunda. Se nessa etapa você notar que tem ainda alguma nuance dourada, alguma marcação em evidência, pouquíssimo produto aonde tem a marcação e já faça a transição. Dessa forma não vai criar uma marca. Por isso é importante ter pouquíssimo produto nessa etapa. Trabalhando assim para frente, nós vamos criar uma transição ainda mais intensa. E esse cabelo fica sem marcação, independente do lado que ele for dividido ou jogado. Quando concluirmos essa etapa, nós vamos voltar lá na nuca e descermos mais 1 centímetro da onde paramos. Feito isso, vamos proceder com a tonalização do comprimento. Com certeza esse é um dos cabelos de cair o queixo, de arrancar suspiros, e esse é o poder de Care Liss.